perto? Tudo bem. Vamos começar então. Vamos começar lendo esse versículo aqui, que diz o seguinte: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto? Ele está exaltando o conhecimento de Deus, que o conhecimento de Deus que ele tem transformou tanto a vida dele, trouxe tanta riqueza para ele, que tudo que ele sabia, todo o conhecimento que ele tem fora de Deus, para ele é como se fosse esterco, não vale nada. Ou seja, isso mostra a preciosidade do que nós conhecemos a respeito de Deus. Por isso eu e você, nesse estudo, quando nós nos dispomos a estudar a palavra de Deus, nós precisamos ter esse sentimento de que nós estamos sendo enriquecidos pela palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês, depois da introdução que nós demos na aula passada, eu quero falar sobre agora os atributos de Deus. O que são atributos de Deus? Atributos são aquilo que mostram quem Deus é, são os adjetivos de Deus, quem Ele é na sua essência. Nós vamos olhar para Deus agora, através da palavra de Deus, que revela quem Deus é, e nós vamos tentar enxergar quem Deus é, quais são as suas características, como Ele é em essência, qual é a sua substância, como Ele age, como Ele pensa, nós vamos fazer um estudo sobre Deus, e isso se faz através de conhecer os seus atributos, os seus adjetivos, as suas qualidades, ok? Então vamos lá. Primeiro, atributos se dividem em duas coisas. Nós vamos usar nesse estudo as categorias de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eu vou explicar já o que é isso. Muitas teologias sistemáticas, muitas vezes... Apostila, página 10. Eu não estou com a apostila aqui, por isso que eu não vou saber dizer para vocês certinho, mas está na ordem cronológica. Os atributos muitas vezes são usados como atributos ou comunicáveis e incomunicáveis, ou às vezes eles definem os atributos de Deus a partir de atributos naturais de Deus e atributos morais. Para o nosso estudo, nós vamos nos basear em comunicáveis e incomunicáveis. É a mesma coisa? São os mesmos atributos, só muda a forma que nós vamos categorizar, ok? Agora a pergunta é a seguinte: o que são atributos comunicáveis e incomunicáveis? Isso. A divisão que nós vamos fazer dessas duas categorias é a seguinte: uns têm mais comunicação com a gente e outros têm menos comunicação com a gente, ok? Então imagina que nós vamos olhar para Deus, nós vamos tentar entender as suas características a partir daquilo que nós enxergamos. Primeiro, nós vamos categorizar por aquilo que são semelhantes a nós e aqueles que são distantes de nós, porque Deus não é igual a gente. Nós temos algumas coisas parecidas com Deus, porque Ele colocou em nós, mas nós não somos iguais a Deus. Então essa vai ser a diferenciação. Isso é importante por quê? Porque de certa forma, os atributos, eles são compartilhados conosco em certa medida e outros em pouca medida. Então é por isso que nós vamos definir dessa forma. Não é uma categoria, nós vamos conseguir categorizar perfeitamente. Por quê? Porque tem coisas que a gente vai observar que são iguais e são bem parecidas. Eu vou tentar explicar isso melhor para vocês. Veja só. Atributos comunicáveis são atributos que são compartilhados entre Deus e o ser humano. Exemplo, amor. Deus é amor, mas nós temos a capacidade também de amar. Ou seja, nós temos mais comunicação com esse atributo do que outros, por exemplo, como por exemplo, onipresença. Certo? Onipresença significa que Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pergunta, nós conseguimos? Não, a gente fica em um lugar de cada vez. Então ele é menos comunicável com a gente, ele é mais distante. Então é essa forma que a gente vai usar para dividir os atributos que são comunicáveis e os incomunicáveis, que são mais compartilhados e que são menos compartilhados, ok?
Vamos lá. Um exemplo de atributo comunicável que a gente poderia dizer é o atributo da genética, por exemplo. Né? Todo mundo fala que eu sou parecido com meu pai. Né? Então, por exemplo, o Ronaldo. Você olha para o Ronaldo, você fala, meu, qual deles é o Ronaldo, né? Bem parecido, né? É mais ou menos isso. Quando nós olhamos atributos comunicáveis, nós vemos o quê? Certa semelhança. Semelhança entre Deus e a criação. Então, esses são os mais comunicáveis, que têm mais ligação, que são mais próximos, ok? E os incomunicáveis são aqueles que diferem bastante, né? Diferem bastante, que aí nós vamos ver também. Vamos começar pelos incomunicáveis. Vamos lá? Atributos incomunicáveis que são menos compartilhados entre Deus e o ser humano, como por exemplo onipotência, imutabilidade e soberania. E aí nós vamos para a observação. Essa separação não é absoluta. Por quê? Porque, de certa forma, nós não somos onipresentes, certo? Esse seria um atributo incomunicável. Mas se você pensar, nós não temos onipresença, mas nós temos presença, certo? Então, em certa medida, nós temos também uma semelhança com esse atributo de onipresença. Embora a gente esteja em um lugar de cada vez, muitas vezes a nossa presença ela está a gente pode falar assim, as nossas ideias, a nossa personalidade muitas vezes fica em vários lugares. Ou seja, quando o projeto está aqui e alguma criança relata alguma coisa que ela aprendeu com o Luiz, de certa forma a presença do Luiz está ali, entre aspas, a característica dele. Então, a única diferenciação que nós temos é aquilo que é mais compartilhado e aquilo que é menos compartilhado. Tudo bem? Tudo bem? Por isso que eu estou falando que não é uma classificação absoluta. Não, isso aqui é igualzinho homem, isso aqui não é igualzinho. Não, é níveis de compartilhamento, níveis de comunicação, tá? Então nós vamos basear nisso daí. Qual a primeira coisa que nós vamos falar aqui? Eu quero começar falando sobre os nomes de Deus. Quando você olha para a Bíblia, você encontra vários nomes dados para Deus. Nós temos um nome de cada vez. Um é Luiz, outro é Rafael, outro é Caleb, outro é Ana. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o nome de Deus, ele é vários nomes. Ou é o Todo-Poderoso, o Grande Eu Sou, ele é o Excelso, ele é a nossa rocha. Nós temos aqui alguns nomes, por exemplo, El Shaddai, tudo em hebraico aqui, né? Elohim, Shammah, Kadosh, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Adonai. São nomes dados para Deus, mas o que esses nomes têm a ver? Porque Deus tem vários nomes. Os nomes usados na Bíblia para Deus, eles refletem quem Deus é. Olha só, os nomes de Deus refletem a essência de quem Deus é, ou o que Deus faz. Olha que coisa interessante. Quando nós pensamos, por exemplo, no nome El Shaddai, o nome El Shaddai é, na verdade, um adjetivo. Está dizendo que Deus é todo poderoso. Quando chama-se Deus de Elohim, está se dizendo, na verdade, que Deus está no controle. Os nomes dados para Deus, na verdade, são adoração. Olha que coisa interessante. Elas refletem o que Deus faz e quem Ele é. Por isso que os nomes na Bíblia, muitas vezes, são usados na adoração. A adoração é importante dizer o nome de Deus, por quê? Porque, na verdade, está exaltando o seu ser. Está dizendo quem Ele é. Por exemplo, Deus é Kadosh. Kadosh é o quê? Santo. Deus é santo. É uma característica de Deus. Os nomes de Deus na Bíblia refletem o seu caráter, refletem a sua pessoa, refletem a sua identidade, ok? Só que na Bíblia também, há alguns nomes que refletem algumas coisas que algumas pessoas às vezes acabam confundindo, como por exemplo, a Bíblia fala assim que Deus, chama de Deus muitas vezes de rocha. E aí muitas pessoas olham para aquilo e falam assim, ué, será que Deus é uma rocha? Outras vezes a Bíblia mostra para a gente que Deus é, por exemplo, o fogo. E se você olhar pelo ar literário, você vai falar assim, será que Deus é essa substância rochosa que a gente encontra nas construções? Será que Deus é fogo, como algo que queima, como os bombeiros apagam, por exemplo? Será que Deus é dessa forma? Se os nomes de Deus muitas vezes refletem a sua essência, será que Deus então é isso?
Não. Isso é muito importante porque a gente precisa aprender uma coisa que se chama figura de linguagem. Figura de linguagem é importante porque quando você pega algumas religiões, por exemplo, elas levam isso como literal. E por isso acabam adorando muitas vezes o Deus rocha, o Deus pedra, o Deus sol, exatamente. Ele fala assim que Deus é a estrela da manhã. Você já imaginou você olhar para a estrela e falar assim, olha Deus lá, ó. Você apontar para o seu filho e falar lá, ó Deus lá, Deus é a estrela da manhã, Deus é o sol. E aí? Vira uma confusão na nossa cabeça, né? Por isso que é importante a gente entender o que é figura de linguagem quando nós falamos a respeito dos nomes de Deus. Os nomes são usados muitas vezes para dizer, na verdade, elementos para eu e você abstrairmos quem Deus é. Se eu vou falar para uma criança a respeito de algo, eu preciso entrar no mundo dela, preciso entender o que ela sabe, o que é verdade, para eu poder ensinar ela através daquilo que ela já sabe. Não é verdade? Você falar para ela assim, ó, você sabe a física? Você fala para uma criança de 5 anos, sabe a física? As leis da física que... Ela fala assim, o que é isso? Não sei o que é isso. Agora, se você falar sobre um brinquedo, se falar sobre um personagem, se você falar sobre alguma coisa que ela se identifica, então ela consegue entender. Quando Deus se revelou ao homem, ele precisou fazer isso, ele precisou rebaixar a linguagem dele para se adequar à nossa, para poder mostrar para a gente quem ele é, e a gente poder entender. E a figura de linguagem que a Bíblia usa muito é a figura do antropomorfismo. O que é antropomorfismo? A palavra antro significa homem, por isso, antropologia, o estudo do homem, né? Antro vem de homem, e morfismo é de forma. Então, quando a Bíblia usa antropomorfismo para falar a respeito de Deus, ela usa uma forma, uma linguagem humana para dizer a respeito de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 32, 4, né? Quem tiver com Bíblia aí, pode abrir, em Deuteronômio 32, 4, que diz assim, características humanas em Deus. O texto vai dizer assim, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem, eu li errado, eu li Gênesis, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. O texto começa dizendo que ele é a rocha. Olha que coisa interessante, se Deus é rocha, está dizendo o que a respeito da rocha? Firmeza, fiel, não falha, é sólido. A rocha não muda com facilidade. A rocha é uma coisa que vamos dizer, de certa forma, ela é uma coisa que sustenta e que não muda com facilidade. Assim é Deus. Quando vai falar sobre a fidelidade de Deus, ele usa a figura da rocha. Não é que Deus é rocha literal, mas Deus é firmeza, ok? E também tem o antropopatismo, que é o que? Antro, de novo, é homem, e popatismo é sentimento. Coloca sentimento humano em Deus. O que é sentimento humano em Deus? Por exemplo, Gênesis 6:6, por exemplo, que diz assim que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A pergunta é, Deus se arrepende? A Bíblia fala assim que Deus não é como o homem para que se arrependa, não é? Como o filho do homem para que se arrependa. Então Deus se arrependeu, Deus fez, depois falou assim, vixe, fiz bobeira, não devia ter feito isso. Será que Deus pensa dessa forma? Age dessa forma? Então por que o texto está dizendo isso? O texto está na Bíblia. Deus se arrependeu. É o quê? É uma figura do sentimento do homem colocada em Deus para que a gente possa entender o que Deus estava sentindo ou pensando a respeito daquilo. Então Deus na verdade estava sentindo um pesar, uma tristeza, no sentido de que, poxa, não era isso não é bom. Então a forma de expressar isso para o português teve que ser traduzido como arrependeu-se, para que eu e você pudéssemos entender. Mas a palavra no original hebraico não é a palavra arrependeu-se no sentido de mudar de ideia, foi no sentido de pesar, no sentido de não foi algo agradável para Deus, ver o homem naquela situação e agindo daquela forma. Então isso é muito importante para nós entendermos a respeito de quem Deus é.
Deus é um ser que se revela através da sua palavra, mas uma palavra que é acessível para o meu e seu entendimento. Ou seja, Deus quis ser didático para que nós pudéssemos entendê-lo, ok? Deus rebaixou a linguagem para dizer, com aspectos que nós conhecemos, aquilo que Ele é. Por quê? Porque aquilo que nós falamos semana passada, a nossa mente não cabe Deus. A nossa mente não cabe entender Deus completamente. Por quê? Porque Deus é eterno. Porque Deus é onisciente, porque Deus é imenso demais para caber dentro da minha e da sua inteligência. Nós somos um pendrive, lembra dessa figura? Então Deus, Ele usa essas palavras para nos dizer. Porém, embora essas palavras não sejam a definição exaustiva a respeito de Deus, também nós podemos dizer que essas palavras são verdadeiras. Embora elas não sejam suficientes, porque elas têm que entrar no nosso intelecto, mas podemos dizer também que elas são verdadeiras. De fato, a Bíblia diz que Deus é uma rocha. Não uma rocha literal, mas como uma rocha. Então essa é a melhor forma de definir Deus, é através dessas comparações. Então a Bíblia não errou, o escritor bíblico não errou quando ele usou essas figuras de linguagem. Ele usou a melhor forma possível, e nós podemos utilizar dela também, ok? Embora ela não seja plena, mas ela é verdadeira, amém? Tudo bem? E o nome de Deus também tem uma questão importante para a gente refletir. O nome de Deus, ele tem um nome pessoal, sim, é verdade. Embora Deus tenha esses nomes todos que reflitam o seu caráter, a sua essência, Deus tem um nome que na Bíblia, que nós chamamos de tetragrama. O que é tetragrama? Tetra é 4. Ok? E grama são letras, ou grafias, ou escrita. Então são 4 letras que a gente, por questão do tempo, nós perdemos a pronúncia. Só para vocês entenderem um pouquinho isso daí, nós temos 4 letras aqui. Nós temos a letra hebraica Iod, nós temos a letra Re, nós temos a letra Vav e nós temos a letra Re de novo. O hebraico se lê daqui para cá, não igual o português que se lê daqui para lá. O hebraico se lê ao contrário. A questão é a seguinte: o hebraico não tem consoantes, ou melhor, não tem vogais. O hebraico só tem consoantes. Como é que faz para você ler uma palavra que só tem consoantes e não tem vogais? Já imaginou? Tira do seu nome agora todas as vogais. Tira Luiz, tira o U e tira o I. Como é que fica? Como é que se pronuncia? Não é verdade? O hebraico, por muito tempo, ele foi escrito justamente dessa forma, porque todo mundo sabia como se pronunciava com as vogais, mas na hora de escrever, eles escreviam para economizar papel, eles escreviam sem vogais, eles não precisaram escrever as vogais. Sabe, por exemplo, o que a gente usa hoje em dia no WhatsApp? Você, ao invés de escrever você escreve VC? A gente sabe como escreve, não é verdade? Mas imagina que um árabe pega o seu WhatsApp e vai ler o VC, o FMZ e o VLW. O que ele vai falar? Como é que se lê isso aqui? Ele não sabe. Você sabe a pronúncia só de olhar as vogais, não é verdade? Mas o árabe, ou até o americano, ou o europeu, não vai saber como é que fala aquilo. Só eu e você que estamos no Brasil, que já temos essa linguagem, já sabemos como é que se fala, que a gente sabe como é que se escreve, como é que se pronuncia. E o nome de Deus era um nome sagrado. Aí tem essa questão também. O nome de Deus é um nome sagrado. Então, o mandamento do Senhor era que não pode se falar o nome de Deus em vão, porque isso seria uma blasfêmia, pegar o nome do Todo-Poderoso e usar como uma coisa pífia na boca do homem. Então, não a palavra de Deus, mas a palavra no caso de... O nome de Deus. Então, quando eles falam Deus, aqui, ai meu Deus, alguém fica, vai no nome de Deus em vão, não. Não vou nem falar quem é. É isso que eu quero perguntar. É o nome de Deus. E aí o que aconteceu? Os judeus tinham muito zelo para não quebrar esse mandamento. Então o que eles fizeram? Na hora que eles iam transcrever esse nome na Bíblia, eles escreviam muitas vezes em letras diferentes, com cores diferentes, muitas vezes o copista, e ainda mais, eles às vezes trocavam o nome de Deus para o nome Adonai, que também é o nome de Deus, que significa Senhor. Para quê? Para não cometer o erro de falar um nome de Deus à toa.
não professá-lo vulgarmente, como qualquer coisa. E o que aconteceu? O nome que nós conhecemos aqui como tetragrama, ele foi sendo esquecido a pronúncia porque não se falava muito. Não se falava para não cometer o erro do pecado de falar o nome de Deus em vão. Isso foi passando-se, vieram os maçoretas vieram no século 12 e 13, que foram aqueles homens que quiseram, acho que vocês já tiveram isso eu acho que em panorama do Velho Testamento, né? No Novo Testamento, não? Mas vocês vão ter ainda. Os maçoretas foram aqueles que começaram a colocar vogais para não se perder a língua hebraica. Então eles começaram a criar símbolos para poder pronunciar a palavra correta. Porém, quando chegou no nome de Deus, eles não sabiam como se falava. Eles sabiam de todas as outras, porque eles falavam o hebraico, mas o nome de Deus não era falado com frequência. Então o que aconteceu? Perdeu-se a pronúncia do nome verdadeiro de Deus. Então, muitas pessoas tentam colocar as vogais e tentar encaixar o nome de Deus nessas consoantes, melhor dizendo, encaixar as vogais no meio dessas consoantes. Então, ficou-se então alguns nomes, como a gente pode conhecer, por exemplo, tentaram colocar no nosso português o A e o E, e ficou Javé. O Deus javista, o Deus da Bíblia seria o Deus Javé. Outros falaram assim, não, porque o Iode tem som de J. Então eles falaram assim, vamos colocar então o E. Então criaram o nome Jeová. Jeová seria então tentar colocar essas vogais nessas letras que tem as consoantes. E aí não deu certo, então tentaram Yahweh. E assim por diante. Então os nomes, por exemplo, aquela música Iova, é justamente uma tentativa de colocar vogais no tetragrama. Ieva. Então é o nome de Deus ali tentado colocar as vogais. Nós sabemos qual é o nome de Deus verdadeiro? Esse nome aqui? Não sabemos a pronúncia. Então é blasfêmia chamar Deus de Jeová? Não. É blasfêmia chamar Deus de Javé? Não. São possibilidades que nós podemos aí dizer, mas também com muita reverência e com muito cuidado. Mas é melhor chamar Deus de Senhor. Assim como os judeus faziam, chamavam Deus de Adonai, assim nós devemos chamar Deus também de nosso Senhor, nosso soberano. Então, longe de querer a gente tentar definir aqui nessa aula qual é, porque a gente não sabe e ninguém sabe, na verdade, a pronúncia correta, porque ela se perdeu com o tempo, mas nós lembrarmos de uma coisa, quando nós falamos sobre a essência de Deus e o nome de Deus, nós precisamos lembrar daqui de uma palavra-chave, reverência. Reverência para falar a respeito de Deus, porque quando nós falamos o nome de Deus, nós estamos falando sobre adoração, e adoração não se coloca em qualquer lugar, adoração se coloca num lugar que nós chamamos de culto a Deus. Então falar o nome de Deus, sem que esteja num ambiente de culto, é querer zombar de Deus, é você falar das características de Deus fora de contexto, é você insultá-lo. Então nós precisamos ter essa noção. Nós aprendemos sobre atributos de Deus quando nós falamos sobre os nomes de Deus, amém? Mas em qual desses dois, de comunicáveis e incomunicáveis, o nome de Deus se encaixa? Na verdade, nenhum dos dois, tá? É só para a gente entender que a gente aprende sobre os atributos de Deus através do nome de Deus. Lembramos também que existe antropomorfismo, que é características de formas dadas a Deus, e existe o antropopatismo, que é características de sentimentos humanos colocados em Deus, mas que são só referências para a gente conhecer mais sobre quem Deus é. Amém? Tudo bem? Vamos lá, gente, vamos para o primeiro atributo aqui, e eu quero falar só sobre dois hoje, dois atributos de Deus que são extremamente importantes para nós. O primeiro atributo que nós vamos falar é o atributo de independência. O atributo de independência é um atributo incomunicável. Por que o atributo de independência é um atributo incomunicável? Simplesmente porque eu e você somos totalmente dependentes. É completamente fora da nossa realidade pensar que nós somos independentes. Quando a pessoa faz 18 anos, ela não se torna uma pessoa independente. Na verdade, nós sempre somos dependentes de alguma coisa. Um exemplo disso é, eu e você dependemos do ar para sobreviver. Eu e você dependemos de comida para continuar existindo. Eu e você precisamos de órgãos para que nós podemos permanecer vivos.
Eu e você precisamos de uma série de coisas para podermos existir, sobreviver e estar. Mas Deus, não. O atributo da independência, ele é incrível quando nós falamos a respeito de Deus, porque ele mostra a suficiência de Deus. Deus não precisa de nada para existir. Deus não precisa de nenhuma coisa para fazer à volta dele que o cause ou que faça existir. Deus é simplesmente autossuficiente. Deus não precisa de oxigênio, Deus não precisa do universo, Deus não precisa de pessoas, Deus não precisa da humanidade, Deus não precisa de mim nem de você, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa de culto, Deus não precisa de igreja, Deus não precisa de nada, nem dos anjos, nem do céu, nem de nada. Deus simplesmente é independente. Isso é incrível quando olhamos para mim e para você, porque enquanto nós somos dependentes de uma série de coisas, inclusive, principalmente de Deus, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. Deus a sua essência é autoexistente e autossuficiente. Abra comigo a sua Bíblia em Atos 17, a Ruth abre em Atos 17, o Cláudio abra em João 17:5, Jéssica abre em Apocalipse 4:11, e a Ana está com a Bíblia? Ana abra Salmos 92. Olha só, Deus não precisa criar para ter, Deus não precisa de alguém, Deus não precisa de nada nem ninguém, Ele é completamente autoexistente. Quem abrir em Atos 17, 24 pode ler, 24 e 25. Olha aí, Deus não precisa de nada, Ele é que dá tudo. Nós é que precisamos de Deus, Deus não precisa de nós. Eu estou olhando o tempo aqui, eu estou vendo que eu já estou meio atrasado, então eu vou pular os outros versículos, vocês leiam depois, ok? O atributo de independência pode ser comparado com, por exemplo, uma biblioteca. O que define uma biblioteca? Os livros, ok? Se você tirar do ambiente da biblioteca todos os livros, aquilo se torna o quê? Um salão, uma sala. Você pode colocar tudo ali dentro para tentar classificar como biblioteca, mas se não tiver livros, não é uma biblioteca. O que define a biblioteca são os livros. Então, o que traz a característica para a biblioteca é o livro. O livro é independente, entendeu? O livro, aonde ele estiver, ele transforma aquele lugar em biblioteca. A biblioteca depende do livro, mas o livro não depende da biblioteca. Se não tiver biblioteca, o livro continua ali. Agora, se tiver livros, ali pode existir uma biblioteca. Assim somos eu e você. O que define eu e você como seres, como existentes, como a natureza e o universo, é Deus. Mas se não tiver a natureza e não tiver eu e você, Deus continua sendo Deus. Ele é independente, ok? Mas, uma coisa interessante que nós precisamos entender, apesar de Deus ser um Deus totalmente independente, que não precisa de nós, Ele decidiu que receberia a alegria das suas criaturas. Olha que coisa interessante. Isso é um ato de humildade de Deus, mas Deus decidiu por sua vontade receber glória e alegria de seus filhos. Isso é majestoso, sabe por quê? Porque a gente não pode entregar nada para Deus, a gente não pode doar nada para Deus, a gente não pode emprestar nada para Deus, porque Deus tem tudo. É igual uma frase que eu gosto, que ela diz o seguinte, não tem o que você cobrar de um Deus que tem tudo. Não tem como você fazer barganha com um Deus que tem tudo. Assim, Deus, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Eu não preciso, eu já tenho. Deus, Ele não precisa criar para ter, Ele já é. Ok? Mas isso é muito interessante quando nós colocamos e vemos que Deus, apesar da sua independência, Ele decidiu criar a humanidade e que a humanidade iria trazer para Ele alegria e glória. Embora Ele não precise de alegria e não precisasse de glória, Ele decidiu receber da criação alegria e glória. Olha que coisa interessante.
Isso mostra para nós que Deus, mesmo sendo um Deus independente, decidiu olhar para nós dessa forma. Você pode ler depois Sofonias 3,17, Isaías 43,7 e o 63, 3 a 5. Podemos agradar a Deus e glorificá-lo sem que Ele necessite ou se torne dependente. Não é porque nós damos alegria para Deus que significa que Ele precisa da alegria. Como eu disse, Deus é independente. Não é porque nos alegramos com algo que depende toda a nossa alegria disso. Não é porque alguma coisa traz alegria para a gente, significa que a gente depende daquilo para viver, não é verdade? Você pode se alegrar muitas vezes num parque de diversão, mas você pode muito bem viver sem um parque de diversão e vai ser tão feliz quanto, não é verdade? Assim é Deus. Deus decidiu receber a alegria do seu povo, mas não significa que se o povo deixasse de glorificá-lo, ele seria menos feliz. Bem pelo contrário, para ele isso não é dependente, ele não depende disso, ok? E também, dar alegria a Deus, nós não deixamos ele mais feliz do que ele já era também. Nós não acrescentamos felicidade em Deus. Nós apenas somos apreciados por Deus e Ele permite que nós tenhamos esse privilégio de adorá-lo. Existe uma questão que eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem. Eu não vou conseguir falar agora, nós podemos ter uma aula todinha sobre isso, que é sobre o atributo de impassibilidade. O que é impassibilidade? Algumas teologias mais antigas, mais clássicas, elas acreditavam que Deus era um ser totalmente impassivo. O que é impassivo? Impassivo é sem emoções, sem paixões, sem sentimentos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês pesquisarem, ok? A pergunta é a seguinte, eu não vou falar a resposta aqui, vocês vão ter que pesquisar. Deus tem sentimentos? Tem duas formas de você responder, sim ou não. Se você responder que sim, eu quero que vocês escrevam no mínimo 5 linhas para responder essa questão, tá? No mínimo. Sim, se sim, como explicar a sua imutabilidade? Se Deus tem sentimentos, como eu posso entender que Deus é imutável? Se Deus ele sofre sentimentos, sofre dor, por exemplo, sofre tristeza, sofre, por exemplo, angústia, então como é que eu posso explicar que Deus é imutável? Porque a ideia de imutável é que não muda, não se aperfeiçoa nem para melhor, nem para pior. Ele já é perfeito, por isso ele não precisa mudar. Ok? Se Deus tem sentimentos, se sim ele tem sentimentos, então como é que ele pode ser imutável? Ele não seria então levado por emoções? Ele não seria então carregado por tristeza? Se Deus sofrer e tiver, por exemplo, dor, então Deus não mudou de um estado perfeito para menos perfeito, de feliz para menos feliz? Entenderam a jogadinha? Então, se você responder que sim, Deus tem sentimentos, então como explicar a imutabilidade de Deus? E se você responder que não, Deus não tem sentimentos, não tem emoções, então como podemos responder que Deus atende a dor do necessitado? Como é que ele pode se compadecer daqueles que sofrem, se ele não sente dor nem tristeza? Como é que ele pode ter misericórdia de alguém, se ele não, para ele tanto faz? Se ele não sente nada. Entenderam a questão da... O que eu vou afirmar aqui, rapidamente, sobre a doutrina da impassibilidade de Deus, é o seguinte: emoção não é igual a pecado, ok? Emoção não é igual a pecado. Nós temos a noção hoje de que as emoções que nós sentimos muitas vezes nos levam a pecar. É verdade, isso acontece mesmo. Nós, depois da queda, nós somos influenciados pelas nossas emoções, muitas vezes a pecar. Desejo errado, paixões infames, igual a Bíblia vai dizer, e uma série de outras coisas. Então, sentimento não é igual a pecado, ok? Bem pelo contrário, sentimento é uma coisa criada por Deus. A pergunta é, Deus tem? Ele pode ter criado, mas a pergunta é, ele tem? Entenderam? Eu não vou responder essa pergunta, só deixar para vocês responderem aí, através desse trabalhinho. Todo mundo anotou o trabalhinho? Semana que vem, quero ver, hein? Mas nós vamos falar então, já que nós citamos isso daí, nós vamos trazer já um
um panorama aí a respeito disso daí. Se Deus é impassivo, se Deus fosse impassivo, então ele poderia ser um Deus então que não estaria nem aí para a sua criação, não é isso? Como é que ele pode se compadecer dela? Então Deus seria objetivo, simplesmente como alguns filósofos acreditavam, como Spinoza, o nome dele é esse mesmo, tá? Spinoza, e o outro chamado Aristóteles. Aristóteles e Spinoza acreditavam que Deus era um ser que era imutável, portanto perfeito, mas por ele ser imutável e perfeito, ele seria um Deus que fosse ou completamente transcendente ou completamente imanente. O que significa isso? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper e parar, tá? Significa que se ele é totalmente transcendente, ele não está nem aí para a sua criação. Ele seria como aquele pai que cria e abandona. Ele não tem interesse em se comunicar, em se relacionar com a criação. Então ele seria, nesse sentido, objetivo. Ele cria e deixa que as coisas fluam por si mesmo. Esse é o Deus, por exemplo, do deísmo, ok? Deísmo é uma doutrina ou uma teologia que acredita que Deus criou todas as coisas e depois abandonou o universo à sua própria sorte. Então nós estamos aqui abandonados por um Deus perfeito que criou e abandonou, e nós estamos aqui sofrendo consequências não de um Deus que se mete na nossa vida, mas um Deus que simplesmente dá vida e vai embora. Esse seria um Deus objetivo, seria o Deus de Aristóteles e o Deus de Spinoza, por exemplo. Ele não tem afeições nenhuma com a criação. Ele não se relaciona em nada com a criação, porque ele não se interessa. Ele não tem, não só falta de interesse, mas ele tem falta de empatia, porque ele não sente. Ok? Mas a outra pergunta, ou será que Deus é pessoal? Muitos tiveram dificuldade de dizer que Deus é um Deus que se relaciona com a criatura, principalmente esses filósofos, porque é o seguinte, se Deus se relaciona com a criatura, então é um Deus que não pode ser imutável. É um Deus que ele sofre as consequências da criação. Ele é manipulado pelos sentimentos que ele sente pela criação. Então ele sente dó, e ele acaba agindo por dó, ou ele sente misericórdia de alguém que talvez, porque ele ama, ele é refém do ódio, ou alguma coisa do tipo. Então ele seria então um Deus que muda, que os seus sentimentos fazem dele, que os sentimentos o manipulam. Então aí a característica de independente talvez aí já perderia. Deus é independente, então como é que ficam os sentimentos de Deus? Ele é dependente dos sentimentos dele próprio? Eu estou trazendo um monte de confusão na cabeça de vocês, de propósito, viu? Para vocês ficarem pensando e não dormirem à noite depois. Para falar assim, não, eu tenho que fazer esse trabalho logo, porque senão eu não vou conseguir vir na igreja semana que vem. Tá, vou pôr. E eu vou dar também uma sugestão de pesquisa para vocês também. Então, olha esse texto. Essa frase, se Deus é eterno, não pode ser pessoal com as suas criaturas. Se é pessoal com as suas criaturas, não é eterno. Essa é uma dúvida que fica. Deus poderia ser os dois ao mesmo tempo? A nossa resposta é que sim, claro que pode ser. A Bíblia nos apresenta um Deus que é ao mesmo tempo eterno, independente, um Deus todo-poderoso, um Deus autossuficiente, que ao mesmo tempo ele se apresenta alguém que se relaciona com a humanidade, se relaciona com o ser humano, que chega, por exemplo, até o ser humano e conversa com ele. Um exemplo muito bom para a gente quando falando sobre a respeito da independência de Deus, é você pensar na história de Moisés e da sarça ardente. A Bíblia ele mostra a sarça ardente como sendo o quê? Como a sarça que ardia em fogo, mas não consumia. Não é verdade? O fogo, tem dois bombeiros aqui, o fogo precisa do que para permanecer aceso e ardendo? Precisa oxigênio, combustível e uma fonte externa de calor. A sarça ardente não tinha nenhuma dessas três coisas. Não consumia, não gerava calor, tudo bem, tinha oxigênio, mas isso não mantinha, isso sozinho não mantém o fogo, na verdade, só oxigênio precisa das três coisas para poder existir o fogo. Aí a questão é a seguinte, é justamente isso, Deus é como a sarça ardente,
Ele não precisa de nada para existir. Mas ele, mesmo assim, sendo totalmente independente, ele conversa com quem? Com Moisés. Ele decide e sofre as dores do seu povo e faz o quê? Liberta eles do Egito. Deus precisava? Deus precisava? Eu estou dando a resposta, né? Mas tudo bem. Deus precisava libertar o povo do Egito? Não. Os sentimentos dele pelo povo do Egito obrigou ele a fazer isso? Não. Ele fez porque ele quis. E aí tem uma resposta bem interessante para a gente analisar. A vontade de Deus, ela é restrita e comandada, a vontade, eu falo os sentimentos de Deus, é comandada por Ele mesmo. Ele escolhe o que sentir. Ele... Exato, quem eu quiser. A palavra ali, quando ele fala para Moisés, quando ele vai falar do nome dele, você já percebeu o que ele fala? Eu serei o que serei. Essa é a tradução literal do hebraico. No português está, eu sou o que sou, né? Mas no hebraico está, eu serei o que serei. Ou seja, eu defino o que eu quero ser. Eu que mando na minha existência. Então, por que você sentiu necessidade de salvar o povo? Porque eu quis fazer o que eu quis fazer. Eu quis sentir o que eu quis sentir. É redundante, mas é isso. Porque ninguém coloca sobre Deus algo que o manipule, porque ele é um ser independente. Então, ele coloca a sua própria vontade de fazer o que ele quer fazer. Ele mesmo fala assim, eu quero sentir amor por estes. E ele sente. Por amor de mim mesmo. Porque ele comanda o amor não comanda a Deus, o ódio não comanda a Deus, Deus comanda a ira. Por isso que Deus, quando se ira, ele não se irou porque ele teve um descontrole emocional como eu e você. Pelo contrário, ele decidiu irar-se contra aquilo. E ele faz com sua total consciência. Ok? Mas tem alguma coisa mais importante ainda. Por que Deus quis? Não é? Por que Deus quis? Obviamente a gente não vai conseguir entrar dentro da cabeça de Deus e conseguir tirar isso dele, né? Mas, por que um Deus totalmente independente, totalmente autossuficiente, iria querer se relacionar com uma humanidade tão podre como eu e você? Porque ele ia querer amar alguém como eu e você. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Nada. Essa é a implicação do atributo da independência. Deus não precisa da gente. Isso é um soco no estômago dos teólogos modernos. Deus não precisa da gente. Você existindo, você indo para o inferno, para o céu, para Deus, não muda nada. Porém, Ele decidiu nos amar. A pergunta que fica é, por que Deus decidiu se relacionar com a humanidade? Por que Ele não fez como o Deus deísta, que criou todas as coisas e deixou elas a bel prazer? Tem uma noção lógica para a gente entender por que Deus fez isso. Existe um teólogo, filósofo judeu, Martin Bucer, não é Busser, é Bucer. Ele disse o seguinte, ele criou uma teoria que é bem interessante e tenta responder para a gente mais ou menos isso. Ele criou uma coisa que ele fala assim, o eu e o tu, e o eu e isso. O eu e isso é eu conhecendo e me relacionando com um objeto que não tem capacidade de me amar de volta. Esse, por exemplo, seria a teoria de Spinoza. Spinoza acreditava que nós podemos amar a Deus, mas Deus não pode amar a gente. Então é uma via de mão única. Só nós podemos amar a Deus, mas Deus não pode amar a gente. Segundo Spinoza. Isso vai fazer parte da pesquisa de vocês. De Aristóteles dizia que Deus, nem a gente poderia muito bem amar a Deus de fato. Agora, o eu e tu são duas o quê? São dois ativos. Um é ativo para com o objeto e passivo ou impessoal do objeto para comigo. O objeto não consegue me amar. Agora, se existem duas autoconsciências, dois, eu e tu, então existe o quê? Existe o quê? Vontade de se revelar. Vontade de conhecer. Vontade de, não necessariamente vontade, mas se existe autoconsciência, então existe relacionamento.
Entenderam? Por exemplo, você pode amar um animal, só que o animal ele não tem autoconsciência de si mesmo, da sua existência. Você nunca vai ver um cachorro filosofando, nossa, por que eu sou um cachorro? Eu queria ser um gato. Você não vai ver isso. Você vai ver até ser humano pensando assim, né? Por quê? Porque ser humano tem autoconsciência. Então ele reflete sobre a sua própria existência. Os seres humanos são os únicos que fazem isso. Por isso são duas autoconsciências ativas. Deus, ele não é um motor imóvel, o primeiro motor imóvel. O primeiro motor imóvel de Aristóteles era essa ideia de que Deus, ele simplesmente criou e foi embora. Como se fosse simplesmente uma ferramenta, um Deus mecânico, sabe? Que não pode ter sentimentos, que o coração é de lata. Entende? Mas quando existe uma autoconsciência no Deus, então ele deixa de ser um motor imóvel para se tornar um Deus pessoal. Entenderam a lógica? Entenderam a lógica? Um ser pessoal, um ser que se relaciona, um ser que criou com intencionalidade. Então isso é muito importante para a gente entender a objetividade e a pessoalidade de Deus, ok? O panteísmo, por exemplo, o panteísmo é a doutrina que crê que a natureza é Deus, ok? Então é aqueles que adoram, por exemplo, a natureza, olha para as árvores, olha para o vento, olha para a rocha, olha para a natureza no geral e acredita que Deus é aquilo. Deus está intimamente ligado com a criação. O deísmo é aquele que acredita que Deus não está relacionado com a criação, ele é diferente da criação, mas ele também não se relaciona com ela, ele é distante. E o politeísmo é aquele que Deus, são vários deuses, poli, de vários, né? Pan é tudo, tá? Tudo é Deus. Poli é pluralidade. Pluralidade, são vários deuses. Vou dar um exemplo de cada um. Panteísmo é a natureza, adoração à natureza, como se fosse Deus. Deus e a natureza é a mesma coisa. O deísmo, Deus e a natureza são coisas distintas, porém, Deus não se relaciona com ela. O politeísmo, Deus é tão pessoal que ele é como se fosse um de nós. Politeísmo, por exemplo, é os deuses dos gregos, Zeus, Hércules, Afrodite, nos romanos, Hades no caso é grego, mas também tinha no romano. São deuses o quê? Com figuras humanas, ok? Figuras humanas, com sentimentos humanos, que são tão pessoais que eles chegam a sofrer e morrer, e até ter inveja do ser humano. Zeus, por exemplo, queria ser humano, por isso que ele por isso que ele teve Hércules, para ser meio humano, meio Deus, porque Zeus tinha inveja da humanidade, olha só, porque ele não era totalmente independente, igual o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele não tem inveja de ser humano, ele é Deus, ele é suficiente, nós é que somos fracos, tem inveja de nós. Se o nosso Deus tivesse inveja de ser humano, ele seria pior que nós, porque ter inveja de ser humano é terrível, né? Então, Deus, ele não é nem o Deus do deísmo e nem o Deus do politeísmo. Deus é um Deus que tem as duas coisas, ele é totalmente independente, mas ele é totalmente pessoal também. Ele se relaciona com a criação. Eu trouxe isso aqui só para vocês entenderem a diferença que existe. O cristianismo, ele não está nem no panteísmo, nem no deísmo, nem no politeísmo. Ele é um Deus que é transcendente, mas também é imanente. Ele é independente de nós, mas também ele está se relacionando conosco, por causa da sua própria vontade, ok? Deus é transcendente, não é palpável, é superior e inigualável, é supremo sobre toda a criação, é de fora e de longe, é de outra natureza, não é da mesma natureza humana, é incompreensível em totalidade, é fora da criação, porque ele é criador. Deus é imanente, porque ele está com a criação, ele não é a criação, mas ele está com a criação, ele se relaciona com a criação, se manifesta através da criação, conduz e controla a criação, ou seja, se relaciona e comanda ela toda, julga a criação, ama a criação e dá sentido à criação. Veja só, é um Deus transcendente e ao mesmo tempo é um Deus imanente. Tudo bem? Imanente é que está junto, transcendente é que está
longe, fora, superior, ultrapassa a criação. Um exemplo disso pode ser o Sol, ok? O Sol, ao mesmo tempo, para nós, ele é transcendente, você não pega o Sol com a sua mão, ele é superior à nossa capacidade de catar, mas ao mesmo tempo você sente o Sol com você, né, sentindo ele. Não estou dizendo que Deus é Sol, é só uma ilustração para a gente entender que Deus aí é essas coisas juntas, imanente e transcendente. E a imutabilidade de Deus, ela é afirmada ao mesmo tempo. A Bíblia vai dizer assim que Deus não muda. Malaquias 3:6, se eu não me engano. Deus não muda, o seu ser é imutável. Por que Deus é imutável? Porque Deus é perfeito. Imagina o seguinte, eu e você crescemos, não é verdade? Ou seja, nos modificamos. Quando você era criança, você era uma coisa, agora você é outra coisa completamente diferente, não é verdade? Nós mudamos dia após dia, Deus não muda. Deus é igual sempre. Mas igual não significa que ele não reage, que ele não se movimenta e que ele é, como eu disse, um motor imóvel. Não. Ele se movimenta sim, mas sem mudar a sua essência. Ou seja, Deus sempre é amor o tempo todo. Mas não significa que Deus só age de uma forma única sempre, como se fosse uma lei da natureza. Se eu soltar aqui esse livro, ele vai cair, não é? Se eu soltar daqui a pouco, vai cair de novo? Se eu soltar daqui a outro pouco, vai cair de novo. Deus, ele é imutável sim, mas ele não age sempre da mesma forma, independente da circunstância. Ele muda também a sua forma de agir, mas não muda a sua essência, ok? Então essa é a imutabilidade de Deus. Deus é perfeito e sempre foi, não será jamais perfeito ou menos perfeito, ou seja, Deus não vai ser um Deus melhor daqui para frente, e nem Deus foi um Deus pior no passado, ou melhor no passado, porque senão ele não seria perfeito. Se Deus pudesse ser um Deus melhor daqui para frente, se quando nós estivermos no céu Deus for um Deus melhor do que é hoje, então Deus não era perfeito, ele era imperfeito, ou seja, ele não merece toda a glória que nós dávamos para ele, porque ele não era totalmente perfeito, entenderam? E se ele for menos perfeito hoje do que amanhã, então significa que ele ainda será imperfeito, porque tem a capacidade de regredir, tem a capacidade de ou aumentar ou regredir. A imutabilidade, ela pressupõe a perfeição. Se Deus não pode mudar, é por quê? Porque ele já é perfeito. Ele não melhora nem piora, ele já é. Ok? Deus é imutável em seu ser, conselhos, propósitos e promessas. Você já imaginou se Deus fosse um Deus que muda? Para entender a complexidade e a importância da imutabilidade de Deus, basta você pensar se o ser de Deus mudasse. Imagina se Deus fosse, hoje nós conhecemos como um Deus bondoso, não é? Imagina se amanhã ele mudasse de ideia e quisesse ser um Deus maldoso. Quem seguraria as suas maldades? Ninguém. Se Deus fosse imutável, ele poderia ser muito pior do que o diabo, infinitamente pior, porque ele seria um Deus todo-poderoso. O diabo não é todo-poderoso, Deus é. Se Deus mudasse a sua essência, ele poderia ser mau, ruim, perverso, poderia ser enganador, poderia ser o diabo. Mas Deus não muda no seu ser. Imagina se Deus mudasse no seu conselho. Hoje ele fala para você, ele aconselha os homens a serem fiéis às esposas. Aí amanhã ele muda de ideia e fala assim: não, maltratem suas esposas. Já imaginou isso? Se ele mudasse no seu conselho? Imagina se Deus mudasse nos seus propósitos. Até ontem era Jesus salvar a humanidade através do seu filho em amor. De repente ele muda o seu propósito. Não, agora eu não quero mais salvar a humanidade, agora não tenho mais esse propósito de salvar a humanidade, agora eu quero só brincar com a humanidade. Já imaginou isso? Pode dizer. Quem que aconselhou Deus? Eu acho que não fez na Bíblia que alguém, mas Deus, o que as nações vão falar do Senhor? Tem uma parte dessa que alguém quer aconselhar Deus? O homem o tempo todo quer aconselhar a Deus, né? Isso foi Moisés que quis dar conselho para Deus? Não, dar conselho para Deus no sentido assim, pode ser que você esteja pensando naquele versículo de Êxodo, quando Deus fala para Moisés, então eu vou acabar com esse povo e... Isso, vou acabar com esse povo e
e vou começar uma nação diante de ti. Ele fala assim, mas Deus, o que vão falar de ti? E tudo mais, né? Mas na verdade ali, se você olhar o contexto, Deus quis fazer aquilo no coração de Moisés. Mas a gente deixa isso para uma outra hora. Exatamente. Então, imagina se Deus mudasse suas promessas. Por meio de Cristo nós somos salvos pela graça. Aí depois ele muda para as obras. E aí? Todos nós estaremos banidos. Já pensou? Se Deus muda então as suas promessas, eu vou ter vida eterna. Não, agora aqueles que confessarem Jesus vão ter morte eterna. Ele inverte o jogo, a regra do jogo no final. Já imaginou? A imutabilidade de Deus é a nossa segurança maior. É a nossa segurança maior daquele Deus que nós professamos. Por isso que é tão importante a imutabilidade, a doutrina da imutabilidade de Deus, da Escritura. O Deus que não muda de propósito. Aquilo que ele disse na palavra 2000 anos atrás, serve para nós hoje, porque é o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, não mudou nada, é o mesmo. Ele mudou a forma de agir? Sim, porque ele mudou as circunstâncias também. Então, quando muda as circunstâncias, então Deus muda a forma de agir, mas não mudou o seu ser, não mudou o seu conselho, não mudou o seu propósito e nem mudou as suas promessas. Então, nós podemos crer que aquilo que Deus prometeu para nós através da sua palavra, nós podemos confiar que não mudou em nenhum momento. Não precisamos ficar desconfiados, mas será que isso aqui está em vigor ainda? Será que isso aqui ainda está valendo para nós? Será que isso aqui, se eu fizer, vai funcionar? Será que essa palavra aqui é verdadeira? Sim, porque Deus não muda. Deus é eternamente, sempre, não tem sombra de variação, como diz Tiago. Mas às vezes na Bíblia a gente observa Deus mudando de atitude, não é verdade? Por exemplo, Jonas. Quem lembra que Deus mandou Jonas para pregar para Nínive, dizendo que depois de 40 dias, Deus ia descer fogo do céu e consumir eles? Mas o que aconteceu de fato? Não aconteceu isso. Deus então mudou? Ou então, por exemplo, quando Deus deu 15 anos a mais para o rei Ezequias, Deus falou por meio de Isaías que ia morrer, e depois Deus mudou de ideia e falou, não vai mais morrer, vai ter mais 15 anos, mais 15 anos de vida. Deus mudou de ideia? A verdade é que Deus, ele não muda o seu ser, os seus conselhos, os seus propósitos. O que ele muda são as suas atitudes. Em relação ao quê? Não aos seus propósitos, não ao seu ser e não às suas promessas. Ele muda em relação à minha e à sua resposta. Por exemplo, o propósito estava nítido no livro de Jonas, que Deus enviou Jonas para quê? Para trazer o quê? Arrependimento. Então, por mais que Deus falou que ia banir eles, ia os condenar se eles não se arrependessem, não estava dizendo que mesmo se eles se arrependessem, ele não ia mudar. Não foi isso. Foi uma condição. Se arrependerem, eu deixo para lá. Eles se arrependeram, então Deus não os condenou. Ele não mudou de ideia, a ideia era a mesma. A ideia era a mesma. Exato, e depois ele foi lá e de fato destruiu os assírios, é verdade. Então, o rei Ezequias, por exemplo, mesma coisa. Deus não mudou o seu propósito, bem pelo contrário. Deus, ele agiu conforme a circunstância que teve ali, que ele já sabia e já tinha decretado, inclusive. Se eu não me engano, o pior rei que existiu foi exatamente por causa dos 15 anos de Ezequias. Exatamente. Então, Deus, ele determina os seus propósitos, a sua vontade, e ele reage às suas próprias vontades e propósitos. Então, Deus não muda de ideia. Deus não muda, ele muda às vezes a atitude. Por exemplo, como um pai, quando ele fala para o filho, se você fizer isso, você vai apanhar. Se você reprovar, você vai apanhar. Ele prometeu que a criança vai apanhar, ou vai ficar de castigo, no caso. Aí a criança vai lá e não repete de ano. O que acontece? Ele não bateu. O pai mudou seus conceitos? O pai mudou sua maneira de educar o filho? Não. Simplesmente ele respondeu àquela situação que ele não queria que acontecesse. Ok? Então muitas vezes Deus coloca certos tipos de promessas que são condicionais. Então ele não mudou a promessa dele que era condicional. Ok?
Deus expressa sua atitude no decorrer do presente ou sua intenção com respeito à situação como ela existe naquele momento. Então, aquela situação, naquele momento, ele reage, como por exemplo, Moisés julgando e o julgamento do povo, Ezequias e o acréscimo de 15 anos, Jonas e a condenação de Nínive, e eu coloquei o exemplo aí do pai com o filho, ok? Vamos aplicar essa mensagem então? Corri bastante aqui para a gente finalizar aqui e aplicar essa mensagem nas nossas vidas. Primeiro, a importância dos atributos. Já pensou em um Deus dependente de nós? Já pensou? Não é digno da nossa adoração. Um Deus que precisa de mim e de você é o gênio da lâmpada que quer fugir da lâmpada e precisa de mim e de você para libertar ele. Como é que a gente pode adorar um Deus libertador que na verdade precisa da gente para se tornar livre? Já imaginou isso? Não faz sentido. Por isso o atributo de independência leva-nos a adorar a Deus como, ó Deus, o Senhor decidiu me amar sem precisar de mim. Como seria a nossa oração? Como seria pedir a Deus, que precisa de nós, ajuda? É a mesma coisa de você pedir esmola para um mendigo. Então, ter um Deus que é dependente de nós, que precisa de nós, é adorar um Deus que precisa de ajuda. Um Deus que precisa de felicidade, um Deus que precisa de alegria, um Deus que precisa de adoração. Deus não precisa de nada disso. Então, o atributo de independência mostra quem nós somos e quem Deus é. E como nós precisamos de Deus, e como Deus é generoso em nos amar e se revelar a nós. Deus é transcendente. Quem é o nosso Criador? Por que aquelas perguntas filosóficas, né? Quem é o nosso Criador? Por que me abandonou? Por que não fala comigo? Por que me criou? Imagina se o seu Deus fosse completamente transcendente. O Deus do deísmo. Quando você passasse por uma necessidade, para que você ia orar a Ele? Ele não está nem aí. Ele não sente as suas dores, não sente as suas necessidades, Ele não tem elas. Por que Ele então iria querer saber de nós? Por isso o nosso Deus, por mais que Ele seja transcendente, Ele é também um Deus relacional, pessoal, que está em relacionamento conosco. Então, é um Deus que merece glória porque Ele se atenta a nós. Se Deus fosse só imanente, por que adorar alguém tão quanto eu em errar, esquecer ou morrer? Você já imaginou? Tem até o filme chamado Titãs, e para quem joga videogame tem o God of War, o Deus da guerra, né? Ele faz o quê? Ele vai contra os deuses e vai matando um por um. Você já imaginou você ter um Deus que você pode matar, ou você pode entristecer, ou você pode brigar com ele, de igual para igual? Que Deus é esse? Né? Deus fraco. Por isso que o nosso Deus não é um Deus completamente imanente, Ele é um Deus que se relaciona conosco, ao mesmo tempo Ele é independente. Deus não é uma máquina, Ele não é impassivo. Adorar uma máquina sem sentimentos por mim, ou indiferença quanto às minhas dores e vitórias que não me entende. Ainda bem que Deus não é um Deus impassivo, senão nós não teríamos Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, não é verdade? Nós temos um Deus que é imutável. Já pensou se Deus mudasse para melhor ou para pior? O que garantiria que agora Ele é bom o suficiente ou amanhã não será mal, se Ele não fosse imutável? Que garantia nós teríamos? Se Ele desistisse das suas promessas ou mudasse de planos e propósitos, que esperança nos sobraria sobre o amanhã? Se Deus fosse mutável. Mutável, não imutável. Como confiar num Deus que é mutável? Já pensou? Você coloca a sua vida, entrega a sua vida para um Deus que pode mudar de ideia e de amor se tornar um ódio, de uma alegria se tornar uma raiva e assim por diante. Como confiar se Ele desanimasse com a vida e desistisse de tudo e de todos? Deus virasse assim, de repente amanhã, falasse assim, eu não quero mais saber da humanidade não, cansei. Quer saber? Ele estalasse os dedos, destruísse o universo e acabou. Já pensou nisso? Todas as promessas de Deus fossem vazias e já era. Se Ele fosse como eu e você, já pensou? Que de vez em quando a gente vai lá e chuta o balde. Não quero mais saber de nada não. Já pensou se Deus fosse assim? Graças a Deus que Ele é imutável. Graças a Deus que Ele é passível. Ele sente nossas dores. Graças a Deus que Ele é independente. Graças a Deus que Ele é transcendente. Graças a Deus por Deus. A qualidade com que conhecemos a Deus afetará a qualidade com que o adoramos. Tenho certeza que agora as suas orações diante de Deus, elas vão ser
diferentes. Quando você orar, você fala assim, quando você adorar a Deus, quando você cantar louvores, você fala assim, eu tenho tendo o privilégio de adorar a Deus, sem que Ele precise do meu louvor. Estou tendo a oportunidade de orar e falar com o Todo-Poderoso que não precisa de mim. Que Deus amoroso, que decidiu me amar de uma forma tamanha, que eu sendo tão insignificante, Ele decidiu olhar para o meu ser insignificante e me valorizar, e me dar valor. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus? Obrigado, Senhor, por esse momento que nós aprendemos da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender esses conceitos da Tua independência, da Tua transcendência, da Tua emanência, da Tua imutabilidade e, Senhor, da certo nível de impassibilidade que o Senhor tem em relação ao pecado, que o Senhor não tem sentimentos nenhum de afeto pelo pecado, isso é verdade. Nos abençoe com a Tua graça, abre nosso entendimento, que possamos Te louvar, Pai, repletos e felizes, Senhor, e honrados por tudo que o Senhor fez por nós, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.